Chegamos, segunda-feira, que dia que é hoje, Igor? 3 de novembro de 2025, mais uma semana cheia de muitos episódios, viu? Nós vamos falar de todos os assuntos que você pensar aqui, começando com engenharia e terminando com direito. Nós vamos passar por várias profissões e eu quero te convidar para participar comigo do Só Prosa Boa até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o sonho que você está querendo tirar do papel. Sempre em nome da Alrede Telecom. Esse podcast está chegando bom de jeito, você sabe por quê, né? Porque a internet aqui do estúdio é Alrede. E aí, se estiver travando a sua casa, é porque a sua não é Alrede, viu? Então, compre hoje o pacote. É 1000 mega de internet com um monte de streaming. Lá em casa tem o Globoplay, Disney Plus e HBO Max. Tudo incluso no pacote, não pago nada mais por isso. É a melhor internet, tá bom? Começando com o nosso entrevistado, Lucas, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Animadinho? Animado demais da conta. O podcast chama Só Prosa Boa, porque é como se a gente sentasse numa mesa e vamos bater papo, conversar e contar história. Então, eu nunca apresento os meus convidados. Eles se apresentam. Quem é você? Bom, então, prazer, né, Guilherme? Eu já conheço você de um tempo, né, Mas o povo de casa às vezes não, né? Eu sou quase cria de Jataí, não sou nascido aqui, eu sou natural de Penápolis, São Paulo, mas eu já moro aqui em Jataí há 14 anos, sou formado, fiz faculdade aqui, trabalho, sou engenheiro civil, atuo na área, já tem 10 anos. Eu comecei a trabalhar bem no começo da faculdade ali, então já tenho uma experiência bem grande e hoje eu sou o proprietário da Torres Engenharia, fico à frente dela. Basicamente isso, Guilherme. Você fala que tem uma empresa de engenharia. Essa empresa, ela pega o projeto do zero e entrega a casa pronta? É por aí? Eu falo casa mais casa, o comércio, é nesse sentido. Sim, então, hoje a gente está, o nosso carro-chefe é a execução de obras que eu falo que são obras que saem do papel. Obras que a gente consegue fazer um estudo, né? Porque o senso comum pensa em que, vou fazer uma obra, eu faço o quê primeiro? Eu vou atrás de qual profissional? Eu vou atrás de um arquiteto, fazer um projeto, né? O senso comum é esse. Mas a gente tenta mudar um pouco esse viés, pensando sempre na parte financeira, porque sem dinheiro a obra não sai do papel. Então a gente pensa sempre no estudo inicial de quanto eu quero investir, quanto eu quero gastar. Aí, partindo desse pressuposto, a gente começa a partir disso aí estabelecido, aí sim a gente vai estudar qual o padrão da casa, como que a gente vai fazer ela, vai ter laje, não vai ter laje, qual o tipo de acabamento, para a gente conseguir fazer um estudo mais ajustado de custo mesmo da obra, e aí sim a gente buscar um arquiteto, um parceiro para poder fazer esse projeto arquitetônico, e aí a gente faz desde os projetos complementares, né, projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, até a execução. Por que isso, né? Porque hoje a gente, depois de vários anos de experiência, vivendo e convivendo em obra, vendo muitos problemas, a nossa equipe percebeu que o maior gargalo da obra é a questão do dinheiro, né? Hoje em dia, o brasileiro em geral não economiza dinheiro, ele vai fazer um financiamento e muitas vezes ele não consegue terminar a obra, gera muito desgaste esse processo de não tenho dinheiro para terminar, briga, larga da mulher. Aí começa aquela bola de neve. Você está evitando, né? mais problemas, né? Sim, exatamente, porque aí vira uma bola de neve assim, eu não sabia que ia gastar com isso aqui, aí custa tanto, aí o cara precisa pegar mais dinheiro emprestado, aí começa a dar aquele problema, briga com a mulher que prometeu que ia ser daquele jeito. Só que o problema nasceu lá no começo, naquele projeto, que eles fizeram um projeto X, mas vai gastar 2X fazer aquele projeto. Então a gente estuda lá no comecinho, antes do projeto arquitetônico, a gente faz esse estudo, que hoje é o estudo de viabilidade, né, que a gente fala, e a gente consegue dar mais assertividade na execução da obra, né? Então a gente faz desde essa parte inicial, bem no começo, é um serviço que quase ninguém faz, né? Na verdade eu não conheço ninguém que faça isso. A gente faz a parte dos projetos e também a execução. Hoje o nosso carro-chefe são as reformas, né? A obra comercial e também as residenciais a gente executa também. Mas como nasceu sua paixão pela engenharia? Então, eu sou de uma família de engenheiros, né? Minha família inteira tem vários engenheiros. Hoje, uma parte da família trabalha com loteamento e obra residencial, que são meus tios. Eu tenho outro primo que também tem uma empresa bem grande, ele trabalha só em obras de condomínios maiores, Alphaville, esse tipo de coisa, obras de 1.500 metros quadrados, obra de 12, 13 mil reais o metro quadrado, então são obras bem grandiosas, né? E aí, desde pequeno, eu estava meu tio já fazendo a lavagem cerebral em mim, né? Lucas, eu já gostava muito de matemática, física, né? Só que meu tio falava, a engenharia é o que dá base para todas as outras profissões. Então, sem hospital não tem médico, sem escritório não tem advogado, então, assim, tudo depende da engenharia. Meu tio sempre falava isso para mim, e isso aí, como eu já tinha essa afinidade, né? Eu só continuei no caminho e passei na faculdade aqui mesmo de Jataí, e eu cursei o curso de engenharia aqui, graças a Deus formei rapidão.
e deu tudo certo. Então, foi assim que começou, mais ou menos. E de onde que veio a ideia de empreender e criar a própria empresa? Então, isso aí foi uma coisa meio diferente, né, na minha vida, porque enquanto eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar ainda no primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio, estagiei numa hidrelétrica primeiro, fiquei 2 anos na hidrelétrica, que é a PCH ali no Rio Ariranha, indo para Serranópolis. Depois eu trabalhei também no New Life, as duas torres, né? O edifício New Life. Depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, que a gente chegou a trabalhar até meio junto, mas separado ali, né? Eu trabalhava em outra secretaria. Colegas de trabalho. Sim, exatamente. Aí, você trabalhou lá, lá em cima, na questão do saneamento básico. Era na parte de saneamento básico. E aí nessa... Que também é uma das áreas, inclusive, de grande, acho que, ascensão da engenharia, né? Sim. Porque a gente está falando muito de sustentabilidade ultimamente e a questão do saneamento passa por isso. Sim, é uma área que tem uma escassez muito grande de profissionais, né? Eu sou especializado, inclusive, na área, a minha primeira especialização foi em saneamento básico. Eu comecei a fazer ela antes de concluir a graduação ainda, né? Consegui fazer algumas coisas ali para conseguir começar a cursar. E aí, nessa eventualidade, como a gente estava fazendo um serviço bem bacana na prefeitura na época, a gente começou a ter oportunidade de prestar serviço para outros municípios. Aí nessa a gente começou a prestar consultorias, fazer alguns estudos, porque a gente começou a se aprofundar muito. Na época nós éramos em 3 sócios, né? E nessa a gente acabou abrindo o CNPJ, começou a prestar serviço, então aí que nasceu a sementinha do empreendedorismo, né? Foi desse jeito que a gente começou. E eu sou um cara meio fechado, meio cético, não tenho tanto esse viés assim de correr atrás, de ser empreendedor, mas a partir desse momento eu vi que dava, que é bom, que a gente... Que não era um bicho de 7 cabeças. Sim, e cuidar de coisa que é nossa é sempre melhor, né? Não tem como, assim, ver a coisa crescer é bem mais gratificante, né? E qual foi o primeiro grande desafio como engenheiro? Você lembra? Lembro, lógico, não tem jeito, né? Assim, as noites de sono que a gente perde durante o nosso decorrer aí da vida de engenharia, né? Não tem jeito. Às vezes você faz algumas obras, você faz... Não pode contar para os outros, né? Mas acaba fazendo uma coisinha ou outra sem projeto, você faz umas coisas que o projeto é da sua cabeça. Eu nunca esqueço que a primeira coisa que tirou meu sono mesmo de ficar acordando algumas noites foi um muro de arrimo que eu fiz, que foi a primeira obra residencial, né? Que eu falava que eu queria mexer com obra grande, que eu trabalhei com hidrelétrica, trabalhei em prédio. Falava, a obra residencial é fichinha, não tem nada demais. A primeira noite de sono que eu perdi foi na obra residencial, que a gente fez um muro de arrimo de 3,5 metros, mais ou menos. Não, hoje em dia eu não acho tão grandioso, né? Já fiz até de 6 metros, mais ou menos, que é bastante coisa. Mas no começo era o tamanho desse muro. Sim, e aí eu que fiz o projeto. E você também tem que ter a tranquilidade, a segurança, porque, por exemplo, é uma parte importante da estrutura da casa que vai ser comprometida ou não, né? Sim, justamente. É muito importante, na verdade, porque a contenção foi a área que eu estudei no meu TCC, né? Então eu fiz o projeto. Aí eu falei, putz, agora tem que dar certo, né? Só que a gente, dentro da engenharia, eu sempre tive um negócio que é o que eu trago na empresa hoje, que é a questão do balanço entre o custo-benefício, né? Então eu não queria fazer nada exagerado demais para jogar dinheiro fora, mas eu queria fazer algo que fosse eficiente, né? No ponto de vista de aguentar o que precisava aguentar de terra, mas também ser algo que tivesse um custo-benefício bom para o cliente. Porque... Esse é um ponto que chama muita atenção no valor da obra, né? Sim. Dependendo, eu tenho casa no Bandeirantes lá que eu não sei nem quantos metros que é um muro de arrimo daquilo. Já vi, assim, sei lá, 20, não sei se é 20 metros, 10 metros, é muito alto mesmo, não tem isso? Sim, tem demais, assim, até... Ainda dentro dos estudos que a gente faz, um dos critérios que a gente faz é a avaliação do terreno. A gente fez esse tempo atrás que era um terreno de 1.200 metros quadrados, que só para aterrar e fazer muro de arrimo ia gastar quase 350 mil reais. Caraca, o preço do terreno. Sim, na verdade o terreno lá era mais caro, porque ele era bem posicionado aqui em Jataí. Mas ainda assim, se você bota na ponta do lápis, aterrar, colocar um muro de arrimo, só de terra ia gastar 200 e poucos mil reais, aí o cliente vai e desanima, né? Porque, putz, eu tenho um investimento a fazer de 2 milhões, você vai gastar... 20% desse valor mais ou menos só de muro de arrimo, vai ficar a casa inteira enterrada, né? E não aparece nada disso. Então hoje a nossa especialidade é trazer e quantificar e trazer valores para as coisas para o cliente, para ele saber mesmo, eu consigo fazer isso aqui, eu não consigo, vai dar certo, não vai, qual que é a técnica, quanto que vale esse serviço, quanto que eu posso pagar, a sua entrega também é melhor com isso. Sim, com certeza, porque aí o cliente consegue ter noção, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ter uma noção de custo, a gente consegue segregar esse custo. Então, só de muro de arrimo e terra vai gastar 10% do valor investido, aí na hora que fizer a fundação vai gastar mais 6, 7%, a hora que começar a subir pilar e alvenaria vai gastar mais
8, 9%. E aí o cliente consegue acompanhar quanto que ele gasta, quanto que ele pode gastar, se já está estourando o orçamento no começo, se não está. Então o controle não é só da gente que executa, quem está pagando também consegue ver. E é muito fácil. Isso, né? Sim, e a gente vai fazendo os relatórios e o cliente consegue ter noção total disso. Então é uma obra que tem um baixo risco, né, a gente fala, né? Hoje a gente trabalha com esse tipo de assertividade, né? O nosso foco é esse, trazer coisa que realmente vai dar certo. Para o cliente ter segurança no investimento dele, porque eu falo, ele não trata a obra só como um sonho, só como, é um objetivo da minha vida. Não, a obra é um investimento. Você faz uma casa, eu falo para meus clientes, a gente faz uma casa com o objetivo do quê? Do cliente ascender na vida dele e acabar vendendo aquela casa e construir uma outra. Mas quando ele vender essa casa, tem que ser uma casa que ainda vai estar boa, ainda vai estar bem estruturalmente, vai estar apta a ser vendida, né? E aí ele pode continuar investindo e fazendo. Então, hoje já tem muita gente que já faz isso, né? Então a gente só está dando um empurrãozinho para quem precisa, né? Você viu que a gente começou falando do negócio e foi puxando a novela até chegar em outro e não falou do que a gente começou a falar. Do que era? Do desafio que foi o Muro de Arrimo. O que foi perdão. Eu tenho esse problema também. Não, mas não é isso não. A ideia do podcast é isso mesmo, é render o assunto. Sim, não, a prosa é boa. Então, a questão do Muro de Arrimo, igual eu falei... O que foi a dor de cabeça que você não dormiu? A dor de cabeça é porque, igual tudo na vida, né? Quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez... Sim, era o primeiro. Eu já tinha feito no TCC, já tinha dimensionado alguns, só que quando eu fui fazer, eu bati o olho e falei assim, nossa... Quando a gente faz as contas, a gente sabe que a partir de 2 metros o muro começa a ter um pouco de dificuldade maior, o custo sobe. E aí, igual eu falei, a gente fica preocupado não só com executar corretamente, com dimensionar corretamente e ter uma mão de obra qualificada para fazer. Porque você faz o concreto na obra, e será que o pedreiro está botando tanto cimento bom no concreto? E você tem que ficar lá olhando. Será que está colocando brito? Será que está colocando areia? Não está colocando areia de mais, cimento de menos? Tudo isso influencia. Então a engenharia ela é um ramo que você depende de muitas pessoas. E é isso aí que me dava medo dentro do Muro de Arrimo. Porque eu falava, porra, não adianta fazer um mega de um projeto super bem dimensionado, fazer na risca da norma do que pode, do que vai aguentar. E aí o cara vai lá e faz algum erro na hora de fazer o concreto. Porque a gente não fica o tempo inteiro na obra, né? Hoje a gente estuda uma forma de ter um controle maior nas obras, mas ainda assim sempre gera essa insegurança. Então, a primeira vez que eu perdi o sono, que eu fiquei muito preocupado, meu primeiro grande medo foi a questão desse muro de arrimo. Mas deu certo, né? Deu certo. A casa tá lá, né? Eu passo lá direto até hoje. Você acha que não? Passo lá na porta para ver direto. Tá que não caiu não, gente. Tá aqui firme. Não, mas tá firme e forte lá. Bom demais. Como é que é esse processo de conquistar a confiança das pessoas aqui da cidade, de Jataí, assim? Porque, além de você vender... Você precisa mostrar, o meu trabalho é bom, não é? Sim, sim. Então hoje eu vejo como a empresa, eu estava dentro de uma empresa, né, que eu construí dentro da faculdade, né, com 3 sócios. Hoje 2 sócios já saíram dessa empresa, ficou só um à frente dela, né, a Sanebras. E aí depois que eu saí, eu vejo assim que a dificuldade maior é conseguir chegar nos clientes, porque aqui em Jataí já tem um mercado bem estruturado, com empresas fortes no ramo, igual qualquer setor, a engenharia não é diferente, né? E essas empresas elas conseguem consumir grande parte do mercado. Mas como eles já têm uma demanda muito alta, a engenharia é um negócio difícil de escalar. Eu falo que é difícil você ter... Às vezes a engenharia depende muito do engenheiro fulano dentro da empresa, ou então depende muito do dono da empresa ciclano. E é difícil você pegar e, por exemplo, franquear uma construtora, é uma coisa que você não... Existem algumas no Brasil, mas não é algo fácil de fazer, porque... Geralmente você precisa de algumas pessoas, então, dar alguns outros exemplos. Escritório de projeto de engenharia. Geralmente tem o projetista do escritório, que é o cara que faz o negócio dar certo. Enfim, voltando à pergunta, eu vejo que dentro desse mercado que já tem muitas pessoas estruturadas, como você não consegue escalar o negócio, abre muita margem para a gente poder entrar. Quem está começando agora, igual eu já tive muitas experiências, mas eu estou com essa empresa agora nova, tem pouco mais de 1 ano, a gente está com bastante obra, mas ainda assim eu sinto que existe uma certa resistência da pessoa conseguir confiar, até porque a construção geralmente vai ser o maior investimento que você vai fazer na sua vida, né? Sonho, né? Você trabalha com o sonho da pessoa. Exatamente, então não dá para brincar. Mas quem está investindo, tudo bem, mas quem está aí querendo fazer a primeira casa, na confusão é diferente, né? Sim, e é um momento de muita insegurança para a maioria das pessoas. A primeira casa, hoje a gente tem muita opção, isso é bom por um lado, mas é ruim para o outro, que a pessoa fica insegura, o que ela quer, o que ela não quer, quanto que custa, e a gente tem que estar sempre dando esse suporte para a pessoa ter segurança do que ela vai fazer, né? Então, hoje eu vejo que a gente precisa sempre estar dando esse suporte para o cliente, porque a maioria dos clientes são leigos, né? A gente sempre parte desse pressuposto, que o cliente é leigo, ele precisa do máximo de suporte possível, né? Então,
É mais ou menos isso a nossa linha de O pensamento. que mais te motiva a seguir empreendendo, mesmo com as dificuldades? Eu vejo que, igual eu falei, é muito melhor e mais gratificante a gente cuidar de coisa que é nossa, você não concorda? Assim, trabalhar para os outros é muito bom, gera uma segurança maior, eu falo, é muito fácil trabalhar para os outros. Fácil assim, tem suas dificuldades também, não quero desmerecer quem trabalha para os outros. Mas você vai chegar no final do mês e vai saber, o meu tá aqui. Exatamente. E aí, às vezes, você fala, putz, estou aqui na empresa, já tem tanto tempo, você acaba se acomodando, né, dentro daquele negócio, você fica redundante dentro do seu círculo ali. Agora, quando você empreende, você tem que estar sempre buscando, igual a gente aqui. Tem que buscar o marketing, tem que mostrar que você está trabalhando, tem que se abrir para outras coisas. Igual eu, que já não sou uma pessoa tão aberta, que gosta muito de se expor, é um desafio a mais para poder buscar esse tipo de coisa. Agora estou com a equipe de marketing. Você vai ter que se expor. Sim, é obrigatório. Até porque hoje a gente depende do marketing digital. E outra coisa, tem muita, pelo menos na internet eu percebo assim, as pessoas querem ver o rosto da empresa. Quem é o cara por trás da empresa. Não é isso? Sim. Você tem muito isso, imagino. Sim, com Por exemplo, certeza. a pessoa vê, não, eu vou porque eu vi o Lucas fazendo, eu quero falar com ele. Exatamente, tem muito isso. Porque hoje, na verdade... A Casa de Carne Brás brincava com isso. É a palavra do dono, eu confirmo. Isso aí virou uma febre na cidade. Mas é verdade, é a palavra do dono. Sim, tem um peso muito maior, né? E querendo ou não, o povo quer ver o bastidor, ele quer vivenciar a obra, ele quer experimentar. Eu fico até brincando que muitas mulheres que eu conheço, já casadas e tudo mais, elas têm mania de ficar abrindo o Facebook, olhando casa para vender, não sei o quê. As amigas dos meus amigos já casados e tal, a maioria delas faz isso. E você tem um Instagram que você mostra, participa, a pessoa acompanha diariamente, ele vai olhar para você, vai querer saber o que você está fazendo, vai querer aprender de obra. Minha irmã mesmo construiu uma casa lá no Mato Grosso, ficava olhando, pesquisando, me perguntando, aí eu olhava as coisas, eu falei, putz, realmente a gente tem que mostrar, não adianta só fazer, né? Na internet você tem que fazer e mostrar, porque senão não adianta. Você é mais técnico ou mais gestor? Olha, dentro do empreendedorismo não tem como ser só um, né? Tem que ser tudo um pouco. Você é o cara do marketing, o cara que grava, o cara que faz o projeto, o cara que... Porque você tem que estar em tudo, né? Sim, é porque, querendo ou não, assim, o grande desafio da engenharia para escalar um negócio, como crescer muito a empresa, é você conseguir descentralizar esse tipo de coisa de você, porque fica só na sua mão, na maioria das vezes, o marketing, o financeiro, a gestão e tudo mais. Então, hoje eu acredito que eu sou uma pessoa muito técnica, mas eu estou querendo aprender a gestão mais, principalmente a gestão na parte de marketing, digital, porque ser técnico, é fácil ser técnico. Aprender, todo mundo aprende. Hoje em dia tem muitas ferramentas para você aprender, tem muita informação disseminada, mas ser gestor, se a pessoa corre atrás, é a parte mais difícil. É o que eu estou buscando hoje como sentido de melhoria, né? O Lucas faz assim, o cabelo dele vai lisinho. Eu estou tentando fazer com o meu, mas não vai nem. Brincadeira. Eu fico colando aqui, porque eu fiz um roteirozinho com algumas... Não é que eu fiz o roteiro, mas eu fiz umas perguntas chaves que a gente vai olhando aqui e vai lembrando para falar algumas coisas. Por exemplo... O que te diferencia hoje dos outros engenheiros e construtores? O que é o seu diferencial? Você quer o meu diferencial? Hoje o que eu falo que é diferencial da empresa, de uma forma geral, é a gente trazer investimento seguro para o cliente. Desde a concepção inicial, a gente vai no terreno, analisa o terreno, por exemplo, tem cliente que tinha R$150 mil, ia casar e queria construir a primeira casa, já tinha o terreno. Falou, Lucas... Vamos lá no terreno, o que eu consigo fazer com isso? Eu falei, vamos no terreno primeiro. A gente foi lá e olhou, ia gastar R$38 mil só para aterrar e fazer muro de arrimo. Não é muita coisa, mas... No orçamento de 150 No orçamento de R$150 mil é muito dinheiro. Aí a gente fez um estudozinho de viabilidade para o padrão de casa que eles queriam e a gente conseguiu encaixar uma casa de 48 metros mais ou menos, quase 50 metros para eles fazerem lá dentro do padrão que eles estavam pensando, já colocando os ambientes que seriam os vitais, né? Então cozinha, quarto, banheiro, tinha que ter e depois ia construir para ampliar no fundo e assim eles tiveram segurança do que eles poderiam fazer. Então eu vejo que o nosso diferencial hoje é conseguir trazer para o cliente segurança para quem não sabe nem por onde começar. Então hoje a maioria das pessoas não sabe nem por onde começa. Né? Infelizmente a realidade tem informação demais, em toda área tem informação demais, mas na engenharia não é diferente, tem muito material novo, a mão de obra piorou muito, né? A média da mão de obra piorou muito nos últimos anos, em comparação ao que era, né? Antigamente, as equipes eram muito boas, todo mundo sabia fazer coisa, os carpinteiros eram muito bons, hoje em dia você não encontra esse tipo de coisa mais. Se perdeu um pouco, né, no meio, é difícil achar e é caro, então a gente consegue encontrar Eu acho que não tem nem carpinteiro mais.
Não tô falando assim. Então. Porque tem muito tempo que eu não escuto nem a profissão. Sim, aí hoje em dia o carpinteiro... Uns que eu conheço já morreu. O carpinteiro hoje em dia é o cara que faz caixaria, né? O carpinteiro antigamente é o cara que fazia aquele telhado bonito, fazia aquele pergolado. Hoje em dia, aqui em Jataí mesmo dá pra contar na mão os que fazem isso. São poucos, né? E aí você vai pegar um cara desse, o cara tem que botar você na fila pra você fazer, entendeu? Uhum. Então, a gente consegue... E aí, como é caro, a gente consegue trazer pro cliente. Assim, isso aqui é caro, você quer fazer isso aqui mesmo? Antes dele fazer o projeto dele, entendeu? Então, eu vejo que hoje a gente se diferencia Quanto que é para fazer uma casa hoje, em média, assim, um padrão desse de entrada, assim, a primeira casa da pessoa, 300 mil reais seria um valor ideal para fazer uma casa que atenda, que tenha um conforto por aí? Então, ou porque cada casa é um caso, eu entendo. Exatamente. Mas a grosso modo falando, seria isso? A grosso modo, assim, se você for parar a pensar numa casa... Se o cara já tiver o terreno, né? Já tiver o terreno, eu diria que 300 mil reais é um bom valor para fazer uma casa boa. Uma casa assim, uma casa de 100 metros quadrados, 100 e pouquinho metros quadrados, que é uma casa que você consegue ampliar no futuro, fazer uma área de lazer. A gente pensa sempre nisso, né? No crescimento pessoal e profissional do cliente. E aí fala, vamos posicionar as coisas dessa forma para poder crescer assim no futuro. Isso é legal. Sim, exatamente. E igual você falou, 300 mil reais hoje seria mais ou menos, dentro dos nossos estudos e parâmetros, em torno de uns 100 metros quadrados faria uma casa bacana. Uma primeira casa bem boa você faria assim. Agora, se você quiser alguma coisa um pouco mais diferenciada, aí a gente já sobe um pouco o patamar de custo. Eu não gosto muito de parâmetro de custo por metro quadrado, porque igual você falou, cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Tem ambientes que custam muito mais caros do que os outros. Então, não tem como falar que é X ou Y. A gente estuda a demanda de cada cliente e atende cada um especificamente, né? Por caso, mas esse valor que você falou é bom, é muito bom, sim. Já teve algum erro que virou aprendizado? Vários, diversos, né? Eu conto que nessa casa do Muro de Arrimo, que foi a que a gente perdeu o sono, né, na época, eu perdi o sono na época, foi uma casa que a gente teve um prejuízo muito grande. Teve um prejuízo muito grande, assim, e dói, né? Dói muito, porque foi uma obra que a gente pegou com valor muito ajustado. Na época, não é da minha empresa atual, era uma empresa anterior, e a gente precisava honrar com o que a gente tinha se comprometido, né? E aí teve que tirar o dinheiro do bolso, buscar outras alternativas, buscar mais serviço para poder cobrir o rombo de um lugar. E obra é um lugar que você tem que ter muita responsabilidade, porque um erro em obra não custa 3, 4 mil reais, ele custa 30, 40, 100 mil, entendeu? Então, porque você tem que pagar para fazer, destruir e refazer quando você erra alguma coisa. Então, é um negócio que a margem para erro tem que ser muito baixa, porque quando você erra, o prejuízo é muito alto, né? Então, dentro da engenharia a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com as coisas que a gente faz, né? Então, é mais ou menos essa ideia do aprendizado maior que eu tive foi nesse sentido, de ter responsabilidade com as coisas, com o dinheiro do cliente, porque dinheiro é capim. E também o nosso dinheiro também não pode... Você precisa tirar lucro daquilo, é seu trabalho, né? Exatamente. Nessa obra em específico a gente teve... foram várias obras que a gente acaba tendo um prejuizinho ou outro, né? Assim, se eu for contar todas as histórias, não dá nem para... vai ficar conversando só de prejuízo. E o povo desiste de fazer engenharia. Exatamente. Mas não é toda obra que é assim não, viu, gente? Obra com a gente aqui não tem mais isso, não. Mas é com erro que a gente aprende. Sim, exatamente. Hoje eu tenho certeza que... É claro que não dá para ser 200% sem erro, mas você tenta mitigar esse erro, né? E a dor ensina muito mais do que o amor, né? Minha mãe fala que a gente pode então você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Exatamente. Então a dor ensina muito, ensina de um jeito assim que não tem como. Errar uma vez, beleza, agora errar 2 vezes não pode não, né? Principalmente perdendo dinheiro. Eu quero lembrar que essa semana, deixa eu ver se é quarta, deixa eu conferir aqui, depois se não for, gente, a confusão vai ser grande. Eu quero lembrar aqui do trem do Zequinha, vai ter festa lá, ó. No espetinho do Zequinha. Agora eles aprenderam a fazer show lá, quarta-feira mesmo, quarta sertaneja chama. O Juan Pablo e a Tatiana canta demais da conta. Vai cantar lá no espetinho do Zequinha, quarta-feira. Eu acho que os vizinhos vão ter que desocupar as calçadas lá, para nós colocar tanta mesa que não vai nem caber o povo lá. Eu vou lá quarta-feira, hein, Igor? Quarta-feira vamos gravar fazer 3 podcasts e ainda nós vamos para lá no espetinho do Zequinha. Juan Pablo e Tatiana. Vai ser clássico e modão. Clima de boteco, olha o povo chique, clima de boteco raiz. Então, um abraço a toda a equipe lá do Espetinho do Zequinha, parceiro nosso aqui no Só Prosa Boa. Agora tem um outro lugar bom também de comer, gente, que é uma delícia. É o Coliseu Pizzaria. Já comeu lá, Lucas? Eu ainda não, eu vi hoje no seu Instagram. No eu Coliseu, tô querendo conhecer lá agora. Você viu que pizza mais bonita que aquela? Nossa, bonita demais. Tá se eu soubesse que não dá tempo, né? Lá às 7 horas. Eu quero mandar um abraço aqui para todo mundo lá do Coliseu. É, sem dúvidas, a melhor pizzaria da cidade. Ontem eu pedi lá em casa
metade portuguesa, metade baiana, com borda de chocolate, e uma outra inteira, porque tinha muita gente, e uma outra inteira de calabresa. Uma delícia. E aí, não deixa eu escutar não, mas você economiza, não precisa pedir 2 pizzas, uma de doce, então você já pede a borda de chocolate, que até o chocolate da pizza do Coliseu é gostoso, viu? É produto de... Isso eles gostam muito que a gente fala, porque o produto lá é de qualidade. O Instagram é Coliseu, Pizzaria e Choperia. Um beijo no coração do pessoal do Coliseu. Essa semana nós vamos dar uma passada aí, ver se eu compro uma pizza fit, viu? Um abraço para todo mundo do Coliseu. Lá? Pizza fit? Ah, deve ter, né, Lucas? Acho que tem fit de tudo. Às vezes o tempero lá você põe brócolis, assim, entendi. mangueirita, 4 queijos. Aonde, gente? Comendo pizza vegetariana, você precisa de comer pizza com bacon pra você ficar gordinho. Tá precisando mesmo. Um já foi no agosto, ele é o próximo. Você não tá agosto, viu, Igor? Blitz Boutique, Beto, Valdo, abraço pra vocês, ó. Beijão. Ixi, hoje eu não vi de Blitz, só hoje, viu? Mas todos os dias eu venho de Blitz. A do Lucas ela é da Blitz, certeza. É da concorrente. Coisa que eu perco o contrato com a Blitz agora, né? Não, é da Blitz, agora vai ser. Um abraço a todo mundo da Blitz, obrigado pelo carinho e atendimento. Hanna, beijo no seu coração também. Deixa eu ver quem que era o outro que eu tinha que falar aqui. Ao Rede Lecon, já falei logo no começo. A melhor internet que você vive conectado e a gente vai lembrando aí dos nossos parceiros e falando aqui. Estou recebendo o Lucas Torres, da Torres Engenharia. Eu não sei falar seu outro sobrenome. É Yamauchi. Yamauchi. É do seu pai ou da sua mãe? É da minha mãe. Minha mãe é japonesa, 100% japonês, e meu pai é brasileiro. Português, índio, tudo um pouco. Então você misturou japonês com índio? Só que eu sou a primeira mistura, né? Então, mas tem um pouquinho de tudo. Tem português, espanhol, austríaco, índio e japonês. É isso, são 5 sangue diferentes em mim. Que é isso? É, brasileiro, mas como é a primeira vez misturou, ficou bem... Ficou bem misturado, muito né? japonês ainda, né? Você tem alguns. E a sua menininha também? Minha filha também. Minha filha, ela... Como é que é o nome dela? Marcela Harumi. É nome composto, mas ela é bem japonesinha também. Graças a Deus puxou bastante o pai. Não acha bom, né, que parece com o pai, não acha? Os seus também parecem muito que você, né? O pequenininho principalmente. Eu vi uma foto e até assustei. Tanto que parece, né? Como é que pode? É bom demais. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao construir uma casa? Não planejar? Não planejar. É igual... É onde a gente bate muito dentro da empresa hoje, né? A falta de planejamento, ela começa lá na concepção de quanto você quer gastar. Então, se você não estipula quanto você quer gastar e não tem assertividade nisso, você vai se embolar no meio do caminho com certeza, porque aí começa a chegar num ponto que você fala, nossa, tô na laje, já gastei 60% do que eu tinha para gastar, ainda tem que fazer móvel, tem que não sei o quê. Você começa a fazer contas, começa a ficar doido. Aí é a hora que começa a brigaiada com mulher, começa a querer largar. O Lucas deve ter presenciado isso demais, porque ele já falou 72 vezes nesse podcast, brigaiada com a mulher. O que é? Conta aí essa história. O que teve? Tem demais da conta. O que você já viu assim de loucura que a mulher fez? Eu já vi gente que ela já pôs as roupas para fora ou não? Já, falando, vixe... Você já viu isso? Divórcio. Não, eu vou largando já... Recente, tive uma aí agora, esses dias atrás, inclusive. A obra estava nos finalmente, e aí a cliente queria algumas mudanças, e o marido já estava num ponto que ele queria acabar a obra. E é um trem estressante. Sim, é estressante. Aí começa a entrar em divergência, né? E gasta muito, às vezes um quer uma coisa, outro quer outra. Aí chegou no ponto de mandar no grupo, brigaiado, e falar que ia separar e não sei o que. Eu não posso contar muito não, Guilherme, mas isso aí é comum. Por isso que você fala muito disso. Sim, é comum. Infelizmente é comum. Gente, não adianta. No final, que vai sair do jeito que a mulher quer, não é? Vai, é lógico. Querendo ou não. Claro que o cara vai querer dar uma quedinha de braço, mas vai sair do jeito que a mulher quer. Não tem jeito. A mulher manda no final das contas. Você sabe como é que é. Eu não sei. Sabe sim, Guilherme. Dá para economizar e ainda ter qualidade na obra ou não? Dá. Ou é relativo? É relativo. Depende muito do que você quer, né? O que é qualidade, aonde obra boa, é um acabamento bom. Hoje, dentro da engenharia, a gente fala que tem 3 principais componentes que eles conversam entre si muito, que é preço, qualidade e tempo. Se você juntar os 3, você vai ter tudo na J Cruzeiro. Também, é boa demais. Lá tem muita coisa. Minha mãe, inclusive, está reformando, comprou lá. Inclusive, na verdade, assim, isso também é legal para a obra, porque você consegue aproveitar muitas promoções hoje. Sim. Com a briga que a gente tem, no bom sentido, do varejo, da J Cruzeiro e das outras, você consegue ver essa briga sendo benéfica para quem... E aí tem os... Eu falo J Cruzeiro porque eu faço propaganda lá, mas o estoque da J Cruzeiro é o maior que a gente tem aqui no interior do estado hoje. E aí, com isso, eles conseguem garantir um prazo legal. Estou falando dessa empresa, mas no geral serve para você.
você. Sim, com certeza. Eles também, eu compro e coto em muitos lugares, né? Não exclusivamente lá, mas lá também é um dos parceiros nossos que a gente faz muitas cotações. Eles mudaram a forma de trabalhar e fica mais interessante. No final das contas, quem ganha é sempre o cliente, porque tendo essa disputa de preço, de querer melhorar o valor, da gente buscar, quem está atento ao mercado vai sempre sair no lucro. Então, por isso que é sempre bom estar procurando valores, estando atento ao que os vendedores sempre passam para a gente, todo tipo de informação, feirão, e se programar, né? Porque obra tem que ter programação, porque não adianta você comprar coisa... Até aí você passa para o cliente? Tipo assim, Tudo. ó, Jota Cruzeiro vai fazer um feirão lá em agosto. Sim, tudo. A gente fica atento a tudo, fica olhando. Porque, querendo ou não, a gente tem contato com o vendedor em todas as lojas, né? Na maioria das lojas aqui maiores. E geralmente o cliente quer pagar mais a prazo. Aí tem as lojas que conseguem trabalhar com prazo maior. Aí a gente vai enquadrando ao padrão que o cliente pode trabalhar, né? Então, cada caso é um caso, não tem como, né? Você consegue perceber, você falou que trabalha há 10 anos, você consegue perceber o que mudou na engenharia nos últimos 10 anos? Guilherme, eu digo que hoje a gente tem muitas tecnologias novas. Eles falam que o mercado da engenharia da construção civil é um dos mercados que mais demora para evoluir. Porque, para você ter ideia, uma evolução, a gente faz casa de tijolo há quantos anos, né? Aí, quando eu comecei a estagiar, eu comecei a ver alguns blocos novos. Esses blocos novos são blocos um pouco maiores, ecológicos, eles têm vários benefícios, né, em colocar ele. Eu não vou fazer uma casa com esse tipo de tijolo. Ou é um bloco um pouco maior, chama bloco Cical, né, sílico calcário, e não vejo utilizar ele. Mas eu vi na internet, esse dia para trás, a mulher fazendo uma casa com isopor. Também, é um isopor diferente lá, ela Sim. explicava isso. E ficou bonita a obra, não sei se tem... Sim. Como é que é isso? Mas o povo tem medo da mudança na construção, não tem? Tem medo, exatamente. Como é o maior investimento que você vai fazer? É um mercado que demora muito a evoluir, a pessoa vai sempre pelo que dá certo. E também como a nossa mão de obra às vezes não acompanha essa evolução tecnológica, às vezes a pessoa chega no pedreiro, no mestre de obra e fala, e aí? O cara fala, não, isso aqui não presta não, isso aqui não dá certo. Uhum. E ele está certo em falar isso, porque se ele não tem conhecimento de como executar, é melhor ele partir para o convencional, o que ele sabe fazer, do que tentar arriscar e fazer uma coisa de errado, né? A gente vê muito disso dentro da engenharia, infelizmente. Porque quando você vai para um modal diferente, você tem que estudar a fundo e tem que estar lá perto. Aqui em Jataí tem várias obras assim também. Algumas eu, infelizmente, consegui acompanhar meio que de longe ali e ver mais ou menos o que aconteceu. E a gente vê muito erro acontecendo, que é erro bobo, que é meio que, isso aqui deveria ser o padrão. Igual, você bota um tijolo, tem que rebocar, não é normal? Agora, em outros modais construtivos, você sabe que é o padrão a ser utilizado, mas quem nunca mexeu não sabe, né? Uhum. Que tem que adotar algumas medidas para poder fazer corretamente. E aí é onde começa a embananar com tudo, começa a dar problema. E a gente tem muita evolução tecnológica material nesses últimos anos. Muita coisa apareceu e a gente não sabe trabalhar tão bem com isso. A mão de obra em específico, né? Às vezes você chega como engenheiro... Mas antigamente o material era mais durável, né? Era mais durável e também não tinha tanta variedade de material. Era mais assim, um arroz com feijão sempre, né? Hoje, por exemplo, você vai colocar, dá um exemplo bobo, iluminação. Hoje tem iluminação a LED que para você colocar, você tem que colocar uma fonte, porque você não pode ligar direto no 220, essa fonte tem que ficar num lugar que você consegue dar manutenção, porque se ela queimar, você precisa trocar a fonte. Além da fita, queima a fonte. Aí onde você esconde essa fonte? Então, tudo isso tem que ser pensado, isso é um exemplo bobo. E fora, por exemplo, opções de porcelanato. Você tem, além, claro, dos modelos, mas você tem muitas marcas que trabalham com aquela medida. Sim, por exemplo. Também. Hoje tem uma variedade muito grande, mas ainda tem alguns diferenciais dentro das marcas maiores aí que a gente tem no mercado, né? Tem algumas que se diferenciam por ter um material um pouco mais fino, mas ainda assim a gente tem uma variedade muito grande de material. E aí a gente passa a ter porcelanatos aí gigantescos. A gente hoje tem as lastras, que são porcelanatos de 1,20 por 3. Isso aí até para instalar. Hoje em dia você não instala mais do jeito convencional. Tem que ser com ventosa. Para você cortar um piso desse, tem que montar o cara que montava lá de um jeito, hoje já não monta mais. Não monta mais. Até ele teve que mudar, né? Tem que ter ferramenta também agora. Porque você coloca um piso desse, você joga um piso desse na parede, um 3 por 1,20. Você não pode só jogar ele lá, você tem que vir com uma ferramenta nova que chama vibrador, que você coloca, você encosta e vibra, e aí você passa na peça inteira para garantir que vai ter aderência na argamassa. Aí o cara que faz isso, ele tem que ter essa ferramenta, senão ele não consegue trabalhar. E aí vai aumentando a complexidade da obra, então não é todo mundo que consegue. E aí se você pega e contrata uma obra e conversa com o fulano, consigo fazer, ele fala que você consegue, porque ele quer fazer uma vez para ele poder falar para os outros que ele faz. Só que tudo bem tentar fazer a primeira vez, mas se você conseguir guiar a pessoa para fazer da forma correta é melhor, né? Então, a gente tem que sempre estar estudando esses novos modais que aparecem para a gente estar capacitado como técnico de engenharia para poder falar, essa aqui é a forma correta. Isso aí em todas as áreas, em gesso, iluminação, piso,
revestimento, tudo é desse jeito. Pintura também, tudo apareceu muita coisa nova, né? Ia falar sobre isso, que como que as tecnologias entraram na rotina das obras. Hoje em dia a gente tem que ter a programação da obra tem que ser muito maior por causa das tecnologias, né? Porque hoje, como a gente tem muita coisa a mais, vários modais diferentes, fora as tecnologias de tipo de execução de obra, a gente tem um monte de disciplina nova dentro da obra. Hoje em dia tem sistema de aspirar pó dentro da casa. Hoje em dia a gente tem automação. Então, tudo isso tem que ser pensado. Que horas que eu entro com a automação? Eu já tenho que deixar a infraestrutura dela pronta? Em que ponto que eu tenho que deixar pronta? Como que faz isso aí? Então, você já vai se direcionando e programando a obra pensando em tudo que você vai ter lá. Mas o mais importante é você saber lá no começo o que vai ter ou não vai ter. Porque depois que está tudo pronto, você fala, vou botar a câmera na casa. Já colocou forro, já colocou tudo. Você quer colocar a câmera? Vai ter que quebrar tudo e fazer de novo. Tudo não, mas vai ter que quebrar muita coisa para poder passar. Então, com a entrada de novas tecnologias, a gente precisa se programar melhor. A tecnologia ela veio para ajudar a gente, mas ao mesmo tempo, se você não está preparado para encaixar ela dentro da sua obra, você vai se embananar inteiro. Sendo engenheiro, construindo casas, dá para conciliar trabalho, família e vida pessoal? Quem é empreendedor sabe que é um desafio grande, né? Mas dá para conciliar sim. Hoje, graças a Deus, eu tenho até me orgulho de falar que hoje eu levo minha filha nas obras, ela anda comigo, ela gosta de andar. Você já está criando a engenharia. Sim, né? E ela adora matemática, então, querendo ou não, eu já levo ela para tudo. Eu não sei, eu não queria muito não, mas a vida engenheira é uma vida difícil, né? Porque acaba que você não tem muitas férias e a obra não para, né? Então, essa é a maior dificuldade do engenheiro, mas se ela quiser ser engenheira, eu vou apoiar, a mãe dela também é engenheira, então não tem para onde correr, né? A fruta não cai longe do pé, mas é bom demais conciliar a família. Então eu consigo levar minha filha, consigo andar com ela tempo conhece, de qualidade, né? Ela pergunta assim, e até os meninos da obra gostam, que ela vai, ela brinca, ela anda, ela pergunta o que é. Então dá para conciliar bem. Hoje eu levo uma vida um pouco mais tranquila, a gente não pega tantas obras hoje na Torre de Engenharia, a gente tem um limite de obras a serem pegas, em torno de 5 a 6 obras por ano a serem executadas, até para garantir a qualidade para o cliente. Isso agora no estágio inicial, né? Que a gente vem de um ano que economicamente não foi dos melhores, mas a ideia é conseguir escalar isso nos próximos anos, né? Então, tudo com planejamento. Tudo com planejamento. É o carro-chefe da empresa. O que você mais aprendeu com o tempo sobre liderança? Olha, eu acredito que uma lição essencial que eu vi dentro da liderança é que a gente precisa... É sobre a comunicação, na verdade. Porque o líder, não basta você ser só líder, né? Você tem que guiar muitas pessoas que estão sob sua liderança. E eu acho que a ferramenta essencial dentro disso é a comunicação. E dentro da engenharia a gente tem um problema muito grande de comunicação, porque você conversa com o pedreiro de um jeito, igual eu não converso formal, igual eu estou conversando aqui com você, com o pedreiro da obra. Eu converso de outro jeito. Falar de futebol, conversar fiado, é de outro jeito que eu converso. E da mesma forma que o pessoal do escritório eu converso de outro jeito. Só que... Ainda bem que você é flamenguista, tem muita assunto. Eu sou palmeirense, graças a Deus, Guilherme. Inclusive, vou ganhar do seu Flamengo daqui uns dias na Libertadores. Vai ter que assistir o jogo junto. Vamos ter que assistir. Mas a questão da comunicação que eu acho muito importante, Guilherme, porque não adianta você só chegar e falar, eu quero isso aqui. A lição que eu aprendi aqui, você tem que passar prazo, como eu quero, como que vai ser feito. Você entendeu o que eu estou falando? Eu acho o que é isso? Isso, o que é isso? Você já ensinou para a pessoa, você fez na frente dela, então... A gente tem que passar por vários tripés do que você espera para você não se decepcionar lá na frente. E dentro da engenharia isso é essencial, a comunicação, porque como você depende de muitas pessoas, você depende da menina do compras, você depende da pessoa que vai fazer o pedido, você depende do cara que vai estar na obra executando. Então você depende de gente demais. Se você não se comunica bem, a chance de dar errado já é grande, né? E aí se você não comunica direito, aí com certeza vai dar errado. Qual que é o seu maior orgulho? Pode beber água, deixa eu beber água, respira. Perdão. Calma, né? Porque eu fico aqui só perguntando. Muito bem, vamos agora. Qual que é o seu maior orgulho? Qual o maior orgulho da sua trajetória até aqui? Da minha trajetória? Bom, meu maior orgulho é que eu acredito que eu consegui conciliar muito bem ser técnico e ser empreendedor. Porque durante a minha jornada, eu tive muitas... Eu fui chamado algumas vezes para participar de corpo técnico docente, ser professor, esse tipo de coisa. Eu sempre neguei. Minha mãe é pedagoga, ela gosta muito de aula, ela fala que eu tinha que dar aula e tudo mais, mas eu sempre corri, nunca quis dar aula, que eu acho que eu sou muito rígido, muito enjoado, muito chatinho com as coisas. Só que ao mesmo tempo que eu corri dessa área, eu consegui ser técnico, então eu consegui
apresentar vários artigos em alguns congressos aqui no Brasil. Legal. Eu consegui dar algumas palestras já em alguns lugares, eu consegui passar alguns cursos de capacitação, que eu gosto muito de estudar e, ao mesmo tempo, me forçar a buscar o conhecimento humano. Eu gosto muito de obra, eu gosto muito de ficar na obra, de conversar afiado na obra, eu adoro fazer isso, mas é diferente você estar na obra só conversando e estar na obra tocando a obra, né? Olhando o que tem que ser feito. Então, eu acho que foi muito bom esse processo de conciliar a técnica com o meio, o estar dentro da obra, tocar a obra, conhecer o pessoal, entender do meio, enfim, eu gosto muito de obra, não tem jeito. O que você diria para quem está começando nessa área sua e está um pouco perdido? Qual que é o recado? Fala aqui pro povo. Estude. Não tem como. O conhecimento é a chave de tudo. Estude muito, né? Eu falo que hoje tem muito conhecimento disseminado aí. A resposta para tudo que você quiser tem na internet hoje. Então, e não tenha medo. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de errar, porque a primeira vez que você faz sempre vai ser mais difícil. A primeira vez que você faz alguma coisa sempre vai dar mais dor de cabeça, sempre você vai ter que estudar mais, se esforçar mais, mas depois que você faz a primeira vez, vai se tornando algo natural. Então, eu entendo que a gente precisa se dar a chance de errar, a gente precisa tentar, e o meio do empreendedorismo é isso. E na engenharia é muito difícil, a gente precisa estar sempre muito atento, não descanse, procure mais, busque mais, porque eu sou de um viés um pouco contrário a esse bem-estar, querer ficar muito tranquilo. Hoje a gente tem muitas linhas, assim, o povo vai me criticar um pouco disso, mas eu sou um pouco contrário a isso. Eu gosto bastante da linha eu li alguns livros esse tempo atrás, eu estou até meio encanado com eles, que eles falam muito sobre isso, né? Tem um que chama Antifrágil, fala muito sobre isso, sobre você se expor ao erro, você buscar novas tentativas e aprender com isso. E o povo tem muito hoje, eu percebo assim que nós temos mais ou menos a mesma idade, mas eu queria dizer assim, ó, que tem muita gente que se fragiliza com pouca coisa, né? A gente está vivendo uma geração que ela não topa o erro, ela tem medo do erro, ela tem medo de encarar, medo de enfrentar, não é? Você tem muitos medos. Sim. Falta coragem. Falta coragem em muitos lugares. Até para trabalhar. Pra tudo. Não é? Tem um povo que não tem coragem nenhuma. Hoje em dia o que mais tem é isso, né? A gente trabalhando na engenharia pega, às vezes, assim, não vou ficar falando sobre em qual área, mas muita gente não consegue lidar com os problemas da obra, não consegue lidar com o que vai aparecendo de desafio, e acho que o mais fácil é desistir. É mais ou menos essa linha. E a culpa não é só da pessoa, né? A sociedade meio que progrediu para esse lado de fazer as pessoas... tá meio geral, né? Tá meio geral. Não é só dentro da engenharia, tá meio que geral. As pessoas não querem dificuldade na vida dela, quer aquele bem bom. Tanto que hoje em dia a maioria do povo, 30 anos, está morando com o pai, com a mãe, não quer desafio, não quer buscar nada, não quer crescer, porque a gente não, né? Esse tipo de perfil que é o que é fácil, né? E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, e principalmente quem quer empreender. Tem que buscar melhorar, tem que se expor ao erro, tem que errar, se tiver que chorar, tem que chorar. Não tem muito para onde correr. Isso aí é a forma que eu penso, né? Que eu vejo o mundo. Hoje as pessoas estão mais voltadas para esse viés de querer o bem-estar, querer estar tranquilo, não ter Mas dor o negócio de que cabeça. só quer ficar tranquilo. Não quer, só quer o bônus, não quer o ônus, né? Sim, exatamente. E até... Isso é bíblico, só quer ver a nós, vosso reino nada. Exatamente, amém, é isso aí mesmo, porque hoje tá bem complicado, né? E a mão de obra, pelo que eu vejo, a tendência da mão de obra, eu lido com gente mais jovem do que eu, estagiários e tudo mais, a tendência é essa, né? Então, empreender vai ficar mais difícil, mas se destacar vai ficar mais fácil, né? Porque essa geração... Exatamente, quem faz vai se destacar. Então, quem está buscando, quem tem um pensamento um pouco diferente, vai se destacar com mais facilidade aqui. Eu vejo muito disso. Essas próximas gerações que estão chegando, elas vão ter cada vez mais dificuldades. Até a forma que a gente cria nossos filhos hoje está diferente. Você tem filho, né? Então a gente não quer criar trauma no nosso filho. Aí vem aquele negócio de educação positiva, não sei o quê. Eu não sou muito fã dessas Mas o negócio que, por exemplo, se você não criar trauma, até talvez possa até criticado com isso, mas você não viver um trauma, você sair daquele problema, como que você vai lidar com isso na vida adulta? Sim, né? então. Você não pode frustrar, não pode entristecer, aí todo dia você está feliz, você vai trabalhar todo dia alegre, animado? Justamente. Mas você tem que fazer. Eu, por exemplo, começo meu dia 5 horas da manhã, tenho que levar a menina à escola, sou vereador,
Sou influencer, tenho um podcast, vou dormir meia-noite todo dia. Sim. E é o seu caso, você deve levantar de madrugada, tem que malhar. Eu levanto 5 para horas. não perder o shape. Então, nem no E projeto. aí tem que atender a fazer um monte de coisa. Dorme meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes não dorme. Sim. Não é? Tem Sim. tudo isso. Fica preocupado. Tipo assim, muita a vida não é um responsabilidade. docinho, não é um mar de rosas. E aí, querendo ou não, principalmente, eu fico preocupado porque eu tenho filha pequena, né? Você também tem. Eu vejo muitos pais, a gente vê muita coisa na internet que hoje a ideia é só apresentar a parte boa da vida pro filho, mas não. A vida tem muita dificuldade. Se você só apresenta, a vida é só pico de felicidade pro seu filho, mas o que é isso? Você nunca vai chorar? A criança não participa de um campeonato porque pode perder. Mas como assim? Então pode cair, machucar. Perder. Exatamente. O filho não pode sair da casa dele porque é perigoso isso aqui. Eu fui assaltado quando era criança, eu apanhei na rua quando era criança. Em São Paulo, querida, aqui não tem isso não. Não, isso aí foi no Mato Grosso, mas aqui no Goiás não tem isso aí mesmo não. Mas assim, eu vivi uma vida que minha mãe não tinha medo de eu sair na rua quando eu era criança. Hoje em dia... Mas hoje a gente tem medo, né? Hoje a gente tem medo. Eu, como pai, hoje falo que eu morro de medo. Mas ainda assim, até que ponto que isso é bom? Tem que dar uma liberdade para o filho poder se arriscar um pouco. Antigamente a gente ia na esquina buscar coisa no mercado, né? Sim. Não tinha isso? Tudo. Eu até esqueci a bicicleta quando eu ia. Eu sempre pratiquei esporte. Ia pro judô a pé, ia pra natação a pé, ia pra escola a pé. Aí quando eu ganhei uma bicicleta, eu comecei de bike pra todos esses lugares. Minha filha não tem coragem de fazer isso hoje em dia, não. Agora, eu até falar um negócio aqui que eu lembrei, eu tive agora, há poucos dias, eu tive uma conversa com meu filho falando assim, ele tem uma coleguinha de escola que vai embora, tal, e aí ele gosta muito da coleguinha, são muito amigos, né? E aí ele falava eu percebi que ele estava diferente, triste. E aí eu fui conversar com ele e eu falava assim, mas a vida é assim, existem ciclos. Existem pessoas que estão perto agora, que vão estar depois, e que a gente vai perder pessoas. E contei a vida como ela é nesse aspecto. E aí eu percebi ontem, por exemplo, que ele estava triste. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, papai, eu estou pensando naquilo que você disse. Porque é muito ruim perder as pessoas. E começou... Mas é isso. A vida é essa, não tem como fugir disso. Sim. E se você tem um desafio hoje, amanhã você vai ter outro. Que é completamente diferente. E serve para crescer. Sim, com certeza. Eu acredito. Você é o mesmo cara lá quando você tinha 19 anos, hoje? Mudou muito. Com 10 anos de profissão, você não cresceu? Cresci. Se você não tivesse um muro de arrimo na sua vida? Justamente. Não é? Sim, várias. E eu acredito que você viver o problema, você viver a dificuldade, faz parte do crescimento, né? E a criança, hoje, igual seu filho, ele teve essa reflexão, e as crianças estão muito inteligentes hoje em dia, não tem como, tem muito acesso à informação. Então, só que elas não vivenciam os problemas, elas não têm tempo de passar pela dificuldade, né? Porque às vezes os pais ficam blindando eles, né? E é bom demais escutar isso que você fez com seu filho, porque aí seu filho teve tempo e espaço para sofrer o que ele precisava sofrer, para entender o problema que tem. E aí aprender que a vida. E outra coisa, tem até problema. lidar. Qual que é a estratégia que você vai lidar com o problema? Sim. Você nunca viveu ele? Não sei. Você caiu aqui, quebrou um copo, estou ao vivo aqui no podcast. Vida que segue, vamos tocar, entendeu? E tá tudo bem. Exatamente, porque hoje o pessoal tudo é descartável, tudo passa, tá difícil de jogar fora, vai para outro, pula para outro. Então, ninguém Você não me pega não, hein? Eu também não. A rocha. Tem que Vambora. correr atrás. Porque é igual como se diz aquele ditado, né? Vamos para frente que atrás vem gente. Justamente. E tem que remar. Não tem saída. Sim. Quer beber mais água? Pode. Eu também. Gente, lembrando que você pode, inclusive, maratonar os nossos episódios aqui do Só Prosa Boa. No canal no YouTube, você aproveita e se inscreve, né? Faz essa gentileza, né? Se inscreva no nosso canal. Tô parecendo no YouTube de menino. Tá bom? Inscreve aí no nosso canal. Se você também quiser compartilhar essa entrevista, compartilhe. E, claro, a ideia é igual essa água, né? O copo tá cheio, vamos transbordar na vida das pessoas. Esse é o intuito do Só Prosa Boa. Se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Não. Nada? Eu acredito que eu sou muito cético com as coisas, Guilherme. Então, eu acho que na vida, na história, não existe si. E tudo que eu passei, eu entendo que são coisas que eu precisava passar. São coisas que eu precisava ter como aprendizado na nossa vida. E a vida é um aprendizado eterno, né? Eu não me arrependo. Arrependo de algumas coisas que eu fiz, sim. Mas falar que eu mudaria se eu voltasse atrás, não. Eu acho que faz parte do processo você ter que passar por dificuldade, ter que cometer erros, igual a gente falou aqui, e aprender com eles. Eu acho que tudo isso forma a pessoa que a gente é e melhora o nosso aspecto de vida, de visão de mundo, do que você fazer. Então, a minha vida foi uma vida com muitas surpresas boas, surpresas ruins, mas eu acredito que eu não mudaria nada, não. Eu continuaria da mesma forma que eu fiz. Me arrependi? Algumas coisas sim, mas
Serviu tudo para faz crescer. parte, tudo serve para crescer. É melhor olhar como uma ferramenta de crescimento. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como as pessoas conseguem entrar em contato com você? Assistiu o podcast até aqui, quer fazer uma obra? Vamos entrar em contato aqui com a gente agora. O Instagram, Torres Engenharia já está aí. E também o telefone de contato é 64 99962 7328. Entrar em contato lá com a gente. Tudo que vocês precisarem, desde a área de construção, projeto, não sabe por onde começar. Lucas, eu quero uma consultoria. A gente faz consulta com o cliente igual médico, Guilherme. A gente senta e conversa. Eu não faço ideia do que faz, fulano, contrato ciclano. A gente senta, marca a consulta. Uma horinha ali a gente destrincha a obra para o cliente e aí você consegue ter um controle muito maior da sua obra. Esse é um serviço novo aí que a gente vem prestando também dentro do meio. É até meio ruim que às vezes o povo quer ganhar mais dinheiro em cima do cliente e não consegue ganhar em cima do nosso cliente, não. O cliente sabe quanto que vale, sabe quanto que tem que gastar, sabe quanto tem que pagar, porque é mais ou menos isso aí que a gente está sempre tentando construir. A pessoa tem total controle da obra. Total controle da obra. Então, é um negócio muito bom. Mas também diferente de trabalhar, né? Sim. Diferentíssimo, porque em outros casos, a gente, claro que não falando dos concorrentes, mas eu pelo menos até agora, não vi ninguém desse jeito. Não, é um negócio, diferencial seu mesmo. Sim, é um negócio bem diferente. Se você for procurar a nível de Brasil, eu pelo menos procurei bastante, não encontrei ninguém que faz isso. Uma consulta inicial de obra aí é um negócio bem raro. O pessoal vende curso, só que aí o cliente tem que estudar. Não, eu vendo o meu conhecimento. Você senta, a gente conversa, já vamos fazer um resuminho ali da obra, o que eu quero, quanto que eu quero. É uma consultinha mesmo, igual no médico. A gente vai lá e é isso aqui, isso aqui, isso aqui. No final gera um relatório, o cliente sai com o projeto dele, o projeto assim, uma ideia, um escopo inicial, para ele já poder buscar o profissional que ele quer. Se quiser dar seguimento com a gente, dá seguimento com a gente. Se quiser executar com a gente mais para frente. Planejar, programar isso. Sim, falar, daqui um tempo eu vou ter esse dinheiro aqui para eu começar. Óbvio que a inflação come, né, nosso dinheiro, não tem jeito, mas a pessoa consegue ter pelo menos vislumbrar o que ele quer, né? Porque hoje em dia muita gente faz projeto de arquitetura, aí na hora que começa a orçar, fala, nossa, não consigo fazer esse projeto aqui não. Mas já lá na frente. Aí já gastou dinheiro, aí os arquitetos ficam bravos comigo, mas os arquitetos, um abraço aí. Tem muitos parceiros aqui no Jataí. Mas às vezes você faz uns projetos que não sai do papel. Pega o projeto e enfia na gaveta. Minha mãe já fez isso, eu conheço muita gente que já fez isso. Então a gente não quer isso, a gente quer... Para arquiteto também é bom ter uma obra que sai do papel, né? Então a gente consegue conscientizar o cliente aí numa consultinha rapidinha, 45 minutos, uma horinha. A gente consegue resumir bem o que o cliente precisa. Obrigado pela sua participação. Guilherme, eu que agradeço. Muito obrigado aí, sucesso para você. Tá indo muito na igreja, eu também estou indo na igreja aí, é bom demais, criança grande já, né? Mas muito obrigado aí, sucesso. Obrigado, um abraço para você, gente. Eu volto amanhã com mais 2. Amanhã tem 2, secretário? 2 podcasts amanhã. Nós vamos pegar pesado com você amanhã para garantir a sua audiência. E, por gentileza, nos siga aí nos nossos canais, nas redes sociais. E, claro, a gente quer sempre ter uma prosa boa. Boa noite, boa segunda. Como é que chama o nosso povo aqui, os visitantes? Cole Agência aí. Cole Agência. De marketing. É Cole com C ou com K? Que chique. O que é Cole? Pode contar? Border Collie. É porque eles têm um cachorro Border Collie. Mentira, gente. Não é bom contar essas coisas? Não sei. O nome do cachorro, um cachorro de só, o outro de prosa de boa. E não é nem o nome do cachorro, é a só raça. prosa boa. Ah lá, tô aqui sem vergonha me corrigindo. Não, mas raça? é mais estranho ainda, porque colocar não o nome, é o nome, né? Não é o nome, se fosse Joãozinho. Não, gente, eu estava dormindo, viu um cachorro border collie e falou, você tem um border collie? Tá vendo? E o cachorro falou, nós temos que começar a fazer um trem diferente. Vamos pôr o nome desse cachorro ainda. Tipo isso, não foi? Do nada, eu gostei. Não dá pra ir embora sem você mandar abraço pra sua mãe, pro povo aí que tá assistindo. Um abraço, né? Meus maiores apoiadores sempre, da minha família, minha mãe, meu pai, minha filha. Agradecer muito. Pessoal do IF também, eu sou formado aqui em Jataí, no IFG, mandar um abraço aos meus professores. Manda um link lá pro povo da engenharia para assistir, né? Mando sim, eles gostam muito de sempre estar acompanhando. Esse é um ponto muito importante que Jataí tem, que são boas faculdades, boas instituições de ensino, e o Instituto está formando excelentes profissionais. Com certeza, a graduação é um processo muito árduo, aí muita gente pena um pouco, mas vale muito a pena. A engenharia aí hoje é um meio muito bom, cada vez mais está precisando mais de profissionais. E o Jataí está bem servido aí em questão de faculdade, de formação, tanto na área privada quanto na área pública, está muito bom aqui. É uma cidade excelente, né? Eu adoro Jataí, moro aqui e pretendo ficar aqui sempre. Muito bem. Então vamos embora agora, né? Como é que é o nome do povo? Já falou o nome da Cole, não falou o nome do... Denise. Denise e? Roberto. O Roberto é Denise e a Denise do Roberto. Igual no ECC. Tchau, gente. Com Deus, abraço. Eu falo tchau 502 vezes até ir embora. Tchau. Até mais.